Grande prazer eu estar aqui com vocês hoje para o nosso live sobre as drogas para o tratamento do mieloma. Eu queria começar me desculpando pela ausência da Crucita Machado, que é a nossa farmacêutica. A Crucita está com essa virose horrível que está dando aí pelo Brasil afora, ela está acamada. Nós não íamos cancelar o live por causa disso, então eu estou aqui representando a Crucita. Ela já me deu toda a lição de casa, e então eu vou tentar passar para vocês tudo o que ela tinha preparado para essa tarde. Bom, vou começar falando para vocês que dentre as várias perguntas que nós recebemos, algumas específicas, eu vou estar respondendo. Luciano de Natali, tua pergunta está aqui, eu vou responder daqui um minuto. Marta Fontoura e Maria Espolador, é sobre a talidomida, eu acho que eu também vou conseguir responder dentro do nosso programa aqui. Silvana Gomes também, e a Silvia Verdussen. Silvia, eu acho que a gente vai estar cobrindo todas as suas dúvidas durante a nossa apresentação, tá? Vocês fiquem à vontade para mandar a pergunta de vocês pelo próprio Facebook ou ligar para o nosso 0800 777 0355, tá? Então vamos começar? Bom, eu acho que não dá para começar o live sem contar para vocês o que está acontecendo com o processo de registro do Revlimid. Eu acho que está todo mundo, né, super ansioso, cansado de esperar. E eu vou contar uma coisa, eu sei que vocês vão ficar desanimados, mas não fiquem, tá? Não fiquem. Na semana passada, houve uma reunião da DICOL, que é a diretoria colegiada da Anvisa. Lá foi concluído, que a Anvisa já concluiu o processo de análise de eficácia e segurança. O que foi? Tem uma dúvida? O microfone tá bom? Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Então a Anvisa já concluiu a análise de eficácia e segurança do Revlimid, da lenalidomida, tá tudo ok, quer dizer, na parte deles eles não tem nenhuma dúvida de que o Revlimid é eficaz, enfim, né, e que ele é seguro também. No entanto, a Anvisa aprovou agora uma proposta de regulamentação de eficácia específica, regulamentação específica para a lenalidomida, que é chamada de RDC. Tá? O que é uma RDC? Bom, RDC já existe para talidomida. É uma proposta de regulamentação específica para garantir a segurança de distribuição do medicamento. Então, agora, o que vai acontecer? A publicação da aprovação do registro do Revlimid tá relacionada, totalmente condicionada à publicação da consulta pública. Então, daqui a pouco tempo, a gente vai avisar vocês, vai ser feita uma consulta pública, quer dizer, a população, os médicos, as instituições vão poder dizer da importância, né, do Revlimid. E depois dessa RDC, depois dessa consulta pública, vai ser então feita uma RDC específica para o Revlimid e ele vai ser registrado. Então isso vai atrasar alguns meses o registro, tá? Vai depender muito de quando essa consulta pública vai ser publicada e se ela vai ser deixada aberta por 30 ou por 60 dias. Então, desse ano não passa, a gente espera aí que setembro ou, na pior das hipóteses, outubro, novembro, já esteja tudo ok, tá? Então vai existir assim uma legislação específica da lenalidomida e dos futuros IMIDs, quer dizer, dos futuros medicamentos que vão vir depois do Revlimid, né? A gente sabe que já tem um que nós vamos falar daqui a pouco dele. Isso é para quê? Para garantir a segurança na administração, para evitar o risco de gravidez, né? Então todo mundo sabe que houve uma época na década de 60, né, que houve os bebês da talidomida, bebês que nasceram sem perna, sem braço. E como o Revlimid é um derivado da talidomida, quer dizer, ele é uma segunda geração da talidomida, existe a possibilidade dele ser teratogênico também, né? Não existe nenhum caso, mas existe a possibilidade de. Então, esse é um zelo que a Anvisa está tendo, que é apoiado pela Celgene, que é a fabricante do Revlimid, porque é bom para todo mundo ter certeza que a única droga que vai entrar no Brasil vai ser essa. A gente não vai mais ter problema com nenhum outro tipo de droga que não tem esse controle, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham a esse respeito, eu estou aberta para explicar para vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar de tratamento. Quando a gente fala de tratamento do mieloma, a gente começa a falar sempre das coisas mais antigas. O que é mais antigo? É o quimioterápico. O que é um quimioterápico? Quimioterápico é aquela droga que é usada para tratar o câncer, ela ataca
a célula de câncer na hora da multiplicação e ela acaba atacando também as células saudáveis que estão do lado. Por isso que antigamente era muito comum a pessoa ter muito enjoo, ter muito problema de, enfim, de efeito colateral, porque a quimioterapia destruía o ruim e o bom ao mesmo tempo, né? Então, nessa categoria antiga de quimioterápicos, quem que existe hoje, né? O melfalano, que é o Alqueran, ele pode ser injetável, que é usado no transplante, ou oral, que é usado no tratamento de pacientes mais velhos. A ciclofosfamida, que a gente sabe que é usada hoje nas combinações com o Velcade, ou mesmo sem o Velcade, com talidomida, né? E existe também aqueles remédios que não são quimioterápicos, que são antigos também, que é a dexametasona e a prednisona, que são corticoides, que é remédio que a gente compra na farmácia sem receita, são remédios, são corticoides. Eles são usados como anti-inflamatórios, são utilizados com outras indicações, que não só no tratamento do câncer, mas são medicamentos que, unidos aos medicamentos voltados ao tratamento do câncer, eles potencializam o efeito deles, tá? Pra gente começar a falar agora das drogas propriamente dita, eu queria lembrar vocês que eu não sou médica, então eu não vou falar de dosagem, não vou falar de indicação. Eu tô aqui para falar para vocês o que são as drogas, cada categoria e como elas agem, né? Bom, a primeira categoria que nós vamos falar são as terapias-alvo. Então, antigamente, a quimioterapia vinha destruir as células ruins, as células boas no momento da multiplicação, e com o tempo, as drogas foram evoluindo e surgiram as terapias-alvo. O que são terapias-alvo, né? O nome já diz, são terapias que são voltadas diretamente para a célula tumoral, para a célula cancerosa, e que elas poupam as células saudáveis que estão em volta, né? Dentro dessa categoria, então, elas combatem as células e reduzem efeitos colaterais das células saudáveis. Vamos lá. Vieram para revolucionar o tratamento do câncer. Qual foi a primeira terapia-alvo que nós tivemos para o mieloma? Foram os imunomoduladores, os IMIDs. Quem é? Talidomida, Revlimid, Pomalyst. Por enquanto, tem mais coisa nova vindo aí. Então, a talidomida, vocês sabem como surgiu a talidomida? A talidomida foi por causa de uma esposa de um paciente. Então, foi lá em Little Rock, em Arkansas, nos Estados Unidos, tinha um paciente que tinha mieloma, a esposa dele também trabalhava na área da saúde, não tinha mais opção de tratamento, e ela, pesquisando a ação das drogas, sugeriu para o médico que fosse feito um teste com a talidomida, né, que já existia para o tratamento da hanseníase. E o médico topou, lógico, isso eu estou resumindo para vocês, né, uma história longa. E foi assim que foi feito o primeiro estudo clínico com a talidomida. Então, a talidomida existe hoje no tratamento do mieloma porque a esposa de um paciente, pesquisando, achou que, de repente, o efeito que ela tem antitumoral poderia ser usado no mieloma, tá? E foi um sucesso comprovado por muitos anos, se usou e se usa ainda hoje no Brasil a talidomida. Algumas pessoas me perguntaram, já respondendo, por que lá fora ninguém usa mais a talidomida? Gente, aqui no Brasil, a talidomida é fabricada pela FUNED e ela é gratuita, ela é fornecida pelo governo. Não adianta a gente querer sair e comprar, certo? Lá fora não. Lá fora tudo é particular, tudo é pago. Então, quando surge uma nova droga, para eles é uma questão de pagar X numa droga antiga ou pagar X mais Y numa droga nova. Então, muitas vezes é mais fácil para eles estarem indo para o próximo passo. Aqui não. A gente tem uma droga que é gratuita versus as outras drogas que têm um custo muito mais alto. Então, por essa razão, na América Latina ainda se usa bastante a talidomida em alguns países da Europa. Nos Estados Unidos, a talidomida praticamente não é mais usada. E deve ser descontinuada em breve. Quer dizer, então é só na América Latina e em alguns outros países fora daqui que ela ainda é usada. Então a talidomida, qual é o principal efeito colateral da talidomida? A neuropatia periférica, que é aquela sensação de formigamento nas extremidades, nos pés e nas mãos, piora quando está frio, né? E o problema da neuropatia da talidomida é que mesmo quando você interrompe o tratamento, a talidomida danifica os nervos. Então, nunca mais você vai voltar a ser 100% como era antes. Daí a importância de quando você tem um efeito colateral como esse, estar conversando com o médico para ele analisar se é melhor manter essa dose ou se é melhor diminuir a dose, mudar o medicamento, para não impactar na qualidade de vida. É muito comum, segundo os médicos relatam, um paciente que não consegue nem abrir botar o botão da camisa e ele acha que está tudo bem. Gente, não está tudo bem. É importante a gente falar para o médico de tudo que a gente está sentindo, né? A gente tem que conseguir fazer o tratamento para o câncer e viver bem,
E a gente tem essa possibilidade hoje, depende só de nós, como cuidadores e como pacientes, de ir atrás daquilo que a gente tem direito, tá? Então vamos lá, a neuropatia causa prisão de ventre também, às vezes as pessoas falam, não adianta o laxante, por quê? Porque ela tira um pouco do movimento do intestino, por isso que dificulta um pouco, né? Tá? Então vamos lá. Daí depois da talidomida, o outro IMID, o outro imunomodulador, que é uma terapia-alvo também, é o Revlimid, que é a lenalidomida, que nós estamos esperando aqui há tantos anos no Brasil. Vamos lá. O Revlimid não dá neuropatia, né? Ele tem outros efeitos colaterais, aqui pode trombose, fraqueza muscular, anemia. O que é bom a gente lembrar? Assim como a talidomida, o Revlimid também, a dose pode ser ajustada, né? A gente sabe que em bula, está escrito lá que a dose é 25 miligramas para mieloma, mas a gente sabe hoje, eu não vou falar em dose nenhuma, em nenhuma dose, mas a gente sabe que doses menores, dependendo da performance status, quer dizer, dependendo da condição de saúde do paciente, drogas menores também podem ser eficazes. Então, é importante a gente lembrar que mesmo com as drogas novas, as doses podem ser ajustadas, se necessário, sem afetar a eficácia do tratamento, né? Então, muitas pessoas perguntaram, o Revlimid é usado sozinho? Não, existem várias opções. Sozinho, com Decadron, com Velcade, enfim, com muitas opções. Aí é uma questão de vocês entrarem no site da MF e darem uma olhada, tá? Depois do Revlimid, surgiu o Pomalyst, que é a pomalidomida, que é a terceira geração da talidomida. Ele ainda não foi pedido o registro dele no Brasil, porque mesmo nos Estados Unidos ele é usado ainda com moderação, porque o Revlimid é muito eficaz. Então o Pomalyst, que é a terceira geração, ele vai ficar para um próximo momento, talvez para um futuro próximo seja pedido o registro no Brasil. A gente primeiro precisa resolver a situação do Revlimid e garantir que todo brasileiro que tem mieloma tem acesso a ele. Aí a gente briga pelo Pomalyst, né? Bom, dentro da categoria das terapias-alvo, posso falar sorteio? Então tá, agora, antes de eu falar, eu vou contar para vocês uma coisa. Nós estamos tendo uma surpresa para vocês, tá? Dia 29 de julho, em São Paulo, vai acontecer o nosso seminário, com a presença do Dr. Paul Richardson, de Boston, e do Dr. Terpos, da Grécia, que são dois grandes pesquisadores do mieloma. E você que está assistindo a esse live agora, tá? Vocês têm até, quando a gente chegar no último assunto eu aviso, vocês têm até o final desse live para mandar uma mensagem para nós pelo Facebook, dizendo eu estou assistindo o live e eu quero participar do seminário. Porque se você é de fora de São Paulo, nós vamos pegar os nomes dessas pessoas e vamos sortear aqui ao vivo antes do live acabar. Então, se você é de fora da cidade de São Paulo e quer vir para o seminário, seja outro estado ou seja mesmo dentro do estado de São Paulo, o IMF vai trazer você sem custo nenhum para participar do nosso seminário. Então, se você está assistindo live, manda agora o seu ok para a gente poder sortear você no final do programa, do nosso live. Vamos lá. Bom, segunda categoria das terapias-alvo são os inibidores de proteasoma. Eu garanto que se eu perguntasse para vocês agora, quem conhece, todo mundo ia falar pelo menos um, que é o Velcade, que é o bortezomib, que já está aprovado há bastante tempo no Brasil. Bom, o bortezomib, ele é uma medicação injetável, né? Porque a talidomida, o Revlimid e o Pomalyst são orais, né? Ele pode ser aplicado intravenoso ou subcutâneo. Importante lembrar que existe já o genérico do Velcade, mas o genérico não existe nenhum estudo provando que ele funciona bem subcutâneo. Então os médicos sempre falam que o subcutâneo é para o Velcade, que foi estudado e foi comprovado que é eficaz e seguro. O Velcade, mais uma coisa importante para lembrar, a dose também pode ser ajustada, né? A dose era 1,3 miligramas por metro cúbico corporal. Isso também está mudando. Por quê? Quando o Velcade foi aprovado, a indicação era que ele fosse aplicado 2 vezes por semana, né? Eram 4, 1, 2, 4. Tinha todo o esquema de aplicação, mas eram duas aplicações semanais. Hoje isso mudou. Hoje já se sabe que uma aplicação semanal é tão eficaz quanto e reduz o efeito colateral. Muitos pacientes têm neuropatia periférica dolorosa com o Velcade. Qual é a diferença da neuropatia do Velcade com a neuropatia da talidomida? A neuropatia da talidomida danifica os nervos, então sempre fica um pouquinho dela mesmo depois que você para o tratamento.
A neuropatia do Velcade é uma neuropatia mais dolorosa, pelo menos é isso que é reportado pelos pacientes. A boa notícia é que essa neuropatia passa, ela é reversível quando o paciente para de receber o Velcade. Muitas vezes, 3 pessoas perguntaram por que está demorando para passar. Gente, pode demorar um ano e meio, mas a neuropatia do Velcade passa. Agora, 3 pessoas aqui me perguntaram sobre Velcade, tomei Velcade, tomei talidomida. Então, aí vocês vão ter que esperar para ver, né, se a neuropatia que ficou era do Velcade ou da talidomida. O interessante aqui, tá? Pode ser usado uma vez por semana, tem a mesma eficácia. O que mais que a doutora Crucita pede para eu falar? Só isso. Bom, pesquisas foram evoluindo e depois do Velcade surgiu a segunda geração dos inibidores de proteasoma, que também já está aprovado no Brasil, que é o Kyprolis, né? Que a substância é o carfilzomib, que foi aprovado no ano passado. O carfilzomib é injetável, segunda geração dos inibidores de proteasoma, combinado, ele foi aprovado aqui no Brasil para ser combinado com a dexametasona ou dexametasona e Revlimid, assim que o Revlimid estiver disponível, tá? Os efeitos colaterais, a doutora Crucita pede para dizer que são tratáveis. Existem efeitos colaterais, mas são super suaves e podem ser manejados com a atenção do médico. Terceira geração, próxima geração que vem aí dos inibidores de proteasoma, é o Ninlaro. É o ixazomib. O ixazomib está em processo de registro no Brasil, tá? O processo está indo super bem. E a grande diferença é que ele é o primeiro inibidor de proteasoma oral, porque o Velcade e o Kyprolis são injetáveis. E o Ninlaro é oral. Os efeitos colaterais dele mais comuns são formigamento, dormência nas extremidades, mas não é neuropatia, é só um formigamento, tá? Às vezes uma queimaçãozinha nos pés, um pouquinho de inchaço, mas, de novo, quanto mais avançada a terapia, mais gerenciável vão sendo os efeitos colaterais. Então, a gente já falou dos IMIDs, né? Talidomida, Revlimid, Pomalyst. Já falou dos inibidores de proteasoma, Velcade, que é o bortezomib, Kyprolis, que é o carfilzomib já aprovado no Brasil, e Ninlaro, que é o ixazomib, que está em processo de aprovação. Bom, o que mais diferente tem? Que é fantástico, agora é a parte que eu mais amo, que são os imunoterápicos. São aquelas drogas em que o sistema imunológico é que vai combater a doença. Isso é fantástico, né? Então, o sistema imunológico do paciente reconhece o tumor e vai brigar para eliminar esse tumor, né? Então, tá aqui, o objetivo é estimular a resposta imunológica contra as células malignas. Nós já temos o Dalinv, que é o daratumumab. Já respondendo a outras perguntas, Darzalex é lá fora. Aqui ele está registrado como Dalinv, por quê? Porque a Anvisa achou que Darzalex era muito parecido com outras drogas, Dorflex, Decongex. Então, por essa razão, o daratumumab no Brasil se chama Dalinv. Ele já está aprovado, o Dalinv é injetável, tá? Ele é um anticorpo monoclonal humano, ele é um super potente inibidor do crescimento das células de mieloma, tá? E os efeitos colaterais também são cansaço, diarreia e um pouquinho de náusea. O fato do Dalinv estar aprovado colocou o Brasil, né, nessa classe de imunoterápico junto com todos os grandes países do mundo. A aprovação do Dalinv nos Estados Unidos ocorreu em tempo recorde, tá? Foi dado Expedited Approval, a aprovação acelerada, e no Brasil aconteceu mesmo. A Anvisa reconheceu que era uma droga nova e que por isso ela merecia ter uma revisão prioritária, por isso que o processo de aprovação desse medicamento foi tão rápido. E eu queria tranquilizar vocês mais uma vez de que não vai haver nenhum medicamento que vai ter a demora no registro, como aconteceu com o Revlimid, né? Então, todos os outros medicamentos, pode ver, o próprio Kyprolis foi mais rápido, o Dalinv está aí, a gente deve ter o ixazomib logo, e o elotuzumab. Elotuzumab é uma droga que o nome comercial é Implicit, ele também é um imunoterápico, né? É um anticorpo monoclonal, quer dizer, ele tem proteínas que ajudam o sistema imunológico a combater o câncer, e ele já tem pedido no Brasil. Então, o que a doutora Crucita pede para vocês é o seguinte, gente, vamos lembrar que sempre no tratamento do câncer, principalmente do mieloma, menos é mais. Então, a gente fica super animado com as novas drogas, mas é importante a gente lembrar que melhor seria se a gente nunca precisasse chegar nelas, né? Que a gente ficasse lá em remissão com transplante, em remissão com drogas mais simples. Então,
E ela fala aqui, por favor, caso você sinta efeitos colaterais, avise seu médico. Essa é uma coisa muito importante, não é só com drogas, com novas drogas, não, é com qualquer droga, né? Cada organismo é único, cada um tem uma reação diferente, então, quando a gente está fazendo um tratamento, principalmente de câncer, é importante qualquer coisa diferente relatar para o médico. Mesmo que você olhe lá a bula e não tenha, o que você está sentindo esteja ali, é importante você falar para o médico, né? E me perguntaram para nós também, se com todas essas novas drogas, o que a gente vai fazer com o transplante? Gente, nada muda. O transplante continua sendo super eficaz para o mieloma. Muitos pacientes conseguem remissões longas com o transplante, né? Então, o transplante continua sendo importante para nós, tá? Tem alguma dúvida que chegou? Não, essa eu já respondi. Então, assim, Luciano, eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? E eu queria... Qualquer dúvida que vocês tenham em relação às novas drogas, vocês podem ligar para nós, que eu vou responder, nós vamos responder para vocês, tá? O seminário esse ano está com uma programação fantástica, então venham ao seminário, a gente vai ter a oportunidade de ver como é que estão os estudos com drogas que ainda não estão aprovadas, com as drogas já aprovadas, que estão sendo feitas novas combinações. A gente sempre lembra que os médicos sempre falam que no mieloma é importante a combinação de drogas entre si. Então, monoterapia, quer dizer, droga única, dificilmente acontece, né? Vamos lá. Agora eu tenho aqui... tá bom. Eu tenho 4 pessoas que falaram que querem participar do seminário. Vamos lá. Eu vou ler o nome de vocês agora, olha. César Lopes. De onde é o César? César, de onde você é? Não sei de onde você é. Joana Santos, que eu também não sei de onde é. Michele Tesses, que é a filha da Miriam Tesses, que é a líder do nosso grupo de apoio no Rio Grande do Sul. Então, Miriam, você vem de qualquer jeito, né? Nem precisa pôr teu nome aqui. E Rosângela Brazão. Eu vou aproveitar para falar para vocês que o IMF tem grupos de apoio. Tem mais 2 pessoas. Estão me falando que tem 6 pessoas. Então, tá faltando 2 nomes. Espera aí que nós vamos anotar aqui. Os grupos de apoio do IMF, nós temos no Brasil inteiro. Vocês podem entrar no nosso site para ver. São sempre liderados por 2 ou 3 pessoas. O IMF dá toda a estrutura para que vocês possam organizar um grupo de apoio. Ele cobre todos os custos das reuniões. Então, estão escrevendo o nome das pessoas? Beleza. Então, assim, se você quer começar um grupo de apoio na sua região, entre em contato com a gente pelo 0800 777 0355. Ok. O César é de onde? Do Rio. Tá bom. César, você tá no Rio. Vou apresentar você para o João Guimarães. Vocês vão fazer um grupo de apoio no Rio, hein? Que nós vamos começar um grupo de apoio, se Deus quiser, antes do primeiro semestre no Rio de Janeiro, tá? Eu vou anotar o nome de vocês aqui, ó. Tá tudo ao vivo e a cores. Aqui, ó. Miriam Tesses, querida. Você é líder do grupo de apoio. Você vem, nós vamos fazer nós temos uma reunião anual dos líderes de grupo de apoio, um dia antes do seminário, e nós trazemos sem custo nenhum todos os líderes, né? Aldo Roberto, deve ser Aldo Roberto Mata. Aldo, você tá me devendo um grupo de apoio em Curitiba, hein? Vou sortear você aqui, quero você e a Rosana aqui, hein? Vamos lá. Vou escrever aqui, então, Miriam Tesses, Aldo Roberto, vou escrever aqui, ó, César Lopes. Vamos lá, hein? Quem mais aqui? Joana Santos. Então, César é do Rio. Vamos lá. Falta quem? É Michele. Vou colocar aqui Michele Tesses. E a Rosângela Brazão. Quem mais? Rosângela Brazão. Rosângela, você é de Belém do Pará. E a Joana é de Goiás. Vamos lá, peraí. Então, peraí, Rosângela Brazão. Tem mais uma pessoa. Rosângela Brazão. Vamos lá, vê se tá tudo certo aí, Milena. Você que vai sortear. Joana Santos. Vamos lá. Miriam não conta. Michele Tesses, Porto Alegre. César do Rio. Vamos lá. Aldo de Curitiba. Vamos lá. Não são esses 6 aqui, 5? Vamos lá. Isabel? Oi. O que foi? Doutor, Jacinto Pimentel, parabéns pela entrega na missão da cura do mieloma.
Obrigada, Jacinto. Obrigada a todo mundo. Ó, Isabel, vem cá que a Bel vai sortear o vídeo coisa, hein? Isabel Massal. Eu vou ser responsável. Pega aqui, vamos ver quem vem. Pega um. Vamos ver aqui quem que ela abriu. Vou abrir com vocês aqui. Tan, 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 tan. Poxa. Vocês enxergam aqui, ó. Dá pra enxergar aí? Michele Tesses. Michele, você vem então com a tua mãe para São Paulo para assistir o nosso seminário, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês. O IMF está aqui à disposição para o que vocês precisarem.